Olá, meus irmãos e amigos, quero vos saudar com a calorosa paz do Senhor. Sim, domingo de Natal, e estamos aqui para fechar e concluir a Escola Bíblica Dominical em 2022. Para nós é uma alegria muito grande em chegar até esse momento, levando até você essa aula online, para que possamos, de uma forma brilhante, com chave de ouro, concluir esse trimestre tão abençoado que tivemos, ou melhor, esse ano tão abençoado que tivemos na Escola Bíblica Dominical. Eu fico muito feliz em poder entrar no seu lar, onde quer que você esteja nesse momento, e já vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, o vídeo dessa aula, deixe o seu like, espalhe a aula da Escola Bíblica Dominical aqui da ADR para quantas pessoas vocês puderem neste exato momento. Eu sei que é um domingo de Natal, as famílias estão reunidas, então é uma oportunidade muito boa para que você possa compartilhar esta aula e tudo aquilo que será pregado e será ensinado nesta manhã. Amém? Para vocês que estão chegando agora e não estão acompanhando a Escola Bíblica Dominical, esse trimestre nós estamos estudando o Evangelho segundo São Marcos, sob o título de O Evangelho do Servo Jesus. E ao longo das últimas 12 lições, nós estudamos aí todo o ministério de Jesus aos olhos de Marcos, e hoje estaremos concluindo esse estudo, concluindo esse trimestre com a lição de número 13, e que a base está no capítulo 16 de Marcos, nos seus 20 versículos, e o título da lição de hoje é Glória e Triunfo do Servo. Então, vocês que têm nos acompanhado ao longo do trimestre, nós estudamos toda a trajetória, todo o ministério de Jesus com as suas nuances, de acordo com a visão de Marcos, e hoje nós estaremos concluindo com essa lição maravilhosa, Glória e Triunfo do Servo. Eu tenho certeza que você estará sendo abençoado com a ministração dessa aula, você aprenderá e trará a você realmente algo especial nesta manhã de Natal. Amém? Então eu vos convido para que nos próximos minutos vocês estejam atentos, para ouvir esta lição. E vos convido mais uma vez para compartilhar o link dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário, e eu tenho certeza que você estará sendo abençoado e estará também nos abençoando. Amém? E para a ministração dessa aula, eu tenho a honra e o privilégio de convidar um dos nossos professores, o ministro Wagner Reis Júnior, que aliás é o aniversariante da semana. Então você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, eleve a Deus uma oração de gratidão em favor do nosso ministro, nosso professor, para que o Senhor conceda a ele muitos anos de vida, graça, saúde, para nos ajudar e continuar aqui desenvolvendo esse ministério tão lindo que é o Ministério do Ensino. Juninho, parabéns, que Deus em Cristo vos abençoe. Então, com vocês, o ministro Wagner Reis Júnior, com a lição da Escola Bíblica Dominical, a glória e o triunfo do servo. Obrigado, pastor João Marcos, eu agradeço pela oportunidade. Eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor, você que está agora conosco aqui sintonizado no canal da ADR, no YouTube. Se você puder, já dá o like aí, já curte o vídeo. Isso é importante porque isso ajuda a impulsionar o nosso canal, ajuda a impulsionar esse vídeo. E se de alguma forma ele te abençoar, então compartilha com alguém. Tenho certeza que essa aula vai ser de grande valia para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Estamos aqui hoje nessa manhã de Natal, dia 25 de dezembro. Você está aí assistindo conosco. Nesse dia nós estamos aqui um pouco antes, em outra data aqui gravando. Vocês estão vendo aqui decoração bonita, Tem os presentes de Natal aqui, um para cada professor da EBD, viu? Pastor? Tem para os alunos mais assíduos. Vamos ver se a gente vai conseguir quebrar o coração do pastor João Marcos aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer ao pastor João Marcos por mais um ano na diretoria de ensino, a Eunice também, que tem nos ensinado, tem nos ajudado e tem cuidado do ensino na ADR, Então, deixo aqui também a minha gratidão ao pastor João Marcos, Eunice, pastor José Oscar,
todos aqueles que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical aqui da ADR. Tenho certeza que 2023 vai ser um ano melhor ainda, vai ser um ano incrível, vai ser um ano abençoador através do ensino, e as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos serão abençoados por Deus através do ensino aqui na ADR. Então, fica aqui a nossa gratidão, e nesse momento, quando você está aí, acordando aí do Natal, né, de ontem, tenho certeza que foi uma bênção, sei que estava com a sua família, com seus amigos, celebrando, é um momento que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, nessa manhã de domingo aí, dependendo de como você está, acordando e se preparando para comer o almoço, né, para se servir do almoço, daquele resto que sobrou lá do Natal de ontem, pegar o peru, a farofa, o arroz com uva passa, né? Então, enquanto isso, você fica aqui conosco sintonizado nessa aula sobre Marcos, Marcos 16. Esse é o evangelho que nós temos estudado, então, nesse último trimestre do ano de 2022 aqui na ADR. Iniciamos o estudo de Marcos desde o primeiro capítulo e aprendemos tantas lições, tantas reflexões importantes e aplicações práticas para a vida também. Estamos hoje, então, no capítulo 16. Então, você aí já se conecte conosco, você que está conectado conosco, pegue aí a sua Bíblia, pegue um bloquinho de anotação, a sua revista, se você tem aqui, ó, a sua revistinha, você que é aluno da IBD, é a nossa revista de programa de educação continuada, que nós usamos aqui na ADR, e a revista desse trimestre, como o pastor João Marcos bem falou, é Marcos, o Evangelho do Servo Jesus. Então nós vamos hoje para a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Eu convido você então a participar conosco, abra a Bíblia em Marcos 16. O tema de hoje da lição é Glória e Triunfo do Servo. Glória e Triunfo do Servo. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos, ele traz uma temática de Jesus como servo. Então, só recapitulando um pouco aqui, nós sabemos, todos vocês que participaram do EBD, mas para que possamos contextualizar aqui, esse Evangelho, ele provavelmente é um dos primeiros escritos que temos do Novo Testamento. Então, é o primeiro evangelho escrito do Novo Testamento. Vocês sabem que são 4 evangelhos, né? 4 livros que nós temos no Novo Testamento que contam a história de Jesus. Nós temos 3 evangelhos sinópticos, são chamados evangelhos sinóticos, porque eles relatam de uma forma bem similar a história da vida, do nascimento e até a morte de Jesus, que são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem uma outra característica literária, mas ele também é um evangelho. Mas então nós temos esses 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que aí vocês vão ver que existe uma certa diferença entre esses evangelhos. Por quê? Mateus, ele escreve com uma temática mais aos judeus. Então, lá no evangelho de Mateus, você vai ter muita genealogia, muita referência ao Antigo Testamento, provando para os judeus que ele é o rei. Jesus é o rei esperado, é o Messias esperado. Lucas já é um evangelho que é escrito por um médico e, como o pastor Paulo sempre fala aqui, é um ótimo jornalista investigativo, né? E ele faz aquele trabalho, então, de pesquisa de campo e traz muitos detalhes, muita minuciosidade no seu evangelho. E ele é um pouco mais longo, mas nós temos aqui o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais compacto, é um evangelho menor, ele se divide em 16 capítulos. Nós temos, então, esses 16 capítulos do evangelho de Marcos, que não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. É bom que se diga isso. João Marcos, o autor desse livro que nós estamos estudando, não foi um dos homens que andou com Jesus, que esteve com ele. Mas ele teve uma ótima referência, porque o evangelho de Marcos, alguns historiadores e teólogos vão dizer que, na verdade, é o evangelho de Pedro, do apóstolo Pedro, porque nós estamos vendo o ministério de Jesus sob a ótica de Pedro, escrita por João Marcos. Então, João Marcos é ali alguém que era auxiliador de Pedro e dos apóstolos, e está relatado no Novo Testamento também, em Atos dos Apóstolos, nós vemos a referência que o próprio Pedro, na sua carta, faz também a João Marcos. Então, nós temos esse homem que está devoto a escrever, então, a história de Jesus Cristo, a reunir todas as informações possíveis e que vai dar base depois para os outros evangelhos também. Então, João Marcos,
tem essas características que nós estamos trazendo. Como eu disse, é um evangelho mais compacto, e a voga que João Marcos traz, então, nesse evangelho, é para os romanos. A ideia de escrever é para que os gentios, as pessoas que não eram ligadas aos judeus da época, aos costumes judaicos da época, as pessoas não religiosas, para que eles entendam qual é o ministério de Jesus, então, aqui na Terra. Então, Marcos, ele escreve exatamente para esse tipo de pessoa que talvez ainda não tenha uma certa afinidade. Então, ele é um evangelho muito mais compacto, muito mais resumido, ele não traz tantos detalhes quanto Lucas traz, não vai trazer tanto da cultura hebraica como Mateus traz, mas ele tem aqui o seu valor, ele tem histórias que estão relatadas apenas do seu evangelho, tem algumas passagens que estão relatadas apenas no evangelho de Marcos, e ele vai falar muito sobre a missão de Jesus. Então ele apresenta Jesus como servo, um servo que recebeu uma missão e que está disposto a cumpri-la até as últimas consequências, até a morte. Ele está falando de Jesus como servo. E é isso que nós estudamos durante todo esse trimestre, esse Jesus como servo. Por isso que chegamos aqui no capítulo 16, nessa última lição, e falamos sobre a glória e triunfo do servo Jesus. Pois Marcos apresenta esse Jesus, então, como um servo aos romanos. E talvez essa característica militar de apresentar alguém que recebeu uma missão e que está cumprindo, faça muito sentido ali para aquela época, para esses romanos e para quem ele estava escrevendo. Esse evangelho, claro que tinha uma intenção de escrever de uma forma universal, mas Marcos, ele na verdade, ele tenta então sintetizar muita coisa do que foi apresentado do ministério de Jesus. Depois, Lucas e Mateus serão um pouco mais detalhistas. Bom, nas últimas lições, nós estudamos no capítulo 14 e 15, lembrando que Marcos ele não traz muitos detalhes. Marcos ele não vai relatar muito sobre a infância, sobre o nascimento, sobre a genealogia de Jesus nos seus primeiros capítulos. Então, Marcos ele já começa com o ministério de Jesus. Ele começa falando do batismo, ele começa falando de João Batista, e já começa logo nos primeiros capítulos falando do ministério de Jesus, ali depois dos 30 anos. Então, nós vemos já um Jesus adulto, um Jesus já no seu ministério, e talvez ele se divida ali, esse evangelho de Marcos, nós podemos dividir ele em 3 atos, né? Nós temos um primeiro ato ali na Galileia, ele explicando todo o ministério de Jesus ali naquela região. Depois, um segundo ato, ele falando sobre o ministério de Jesus e os caminhos que Jesus percorreu, os caminhos que Jesus teve, os encontros que ele teve. E aí um terceiro ato agora no final do capítulo, no final do livro de Marcos, ele vai falar sobre o caminho de Jesus em Jerusalém. Jesus ali estando em Jerusalém até o momento de morte e ressurreição de Jesus. Então, nos últimos capítulos, nós estudamos, no capítulo 14 e 15, nós estudamos sobre a morte de Jesus, o processo que levou à condenação de Jesus. Então, o capítulo 14 e 15, ele sintetiza o julgamento, o processo de crucificação e morte de Jesus. E falamos aqui sobre as irregularidades desse processo, né? As irregularidades no processo e na execução de Jesus. Desde o inquérito que foi instaurado naquele momento de madrugada, que eles pegam Jesus no Getsêmani ali, todas as nuances que tem, então, nessa questão jurídica que se impõe, tanto nessa condenação eclesiástica que Jesus sofre, porque como falamos aqui na IBD presencial, nós conversamos na aula aqui, que Jesus foi julgado praticamente em 2 instâncias, né? A eclesiástica e a civil/penal. Porque Jesus foi julgado pelos líderes religiosos ali de uma forma completamente equivocada, e depois ele é levado a Pilatos para ser julgado também de uma forma civil, penal, onde ele também é condenado. Então nós temos esse caminho de Jesus até chegar no capítulo 16. Então, capítulo 14, capítulo 15 vão nos mostrar esse período de morte de Jesus. E é importante ressaltar isso porque Marcos ele faz questão de falar muito sobre a morte de Jesus nesses capítulos anteriores, meio que como uma espécie de validar que Jesus está morto, para lembrar que Jesus morreu, para lembrar que nesse momento em que ele foi crucificado, realmente foi tirado o último fôlego de vida de Jesus, que ele não está vivo. Os irmãos vão ver então que no final do capítulo 15,
ele fala sobre José de Arimateia, sobre Nicodemos, e ele fala como Jesus estava morto e sobre aquele último soldado que estava lá presenciando a morte de Jesus e que foi o primeiro homem na história a reconhecer naquela crucificação, falando realmente esse é o Filho de Deus, no último suspiro de Cristo ali, naqueles momentos de trevas que nós temos então relatado em Marcos. E agora nós chegamos aqui no capítulo 16, lembrando e Marcos deixando bem claro que Jesus está morto. Isso precisava ficar bem claro para aquela época, para nós que lemos hoje, talvez fique um pouco fora de contexto, mas é importante, e Marcos tenta ressaltar bem isso, porque corria naquela época ainda, lembrando que esse livro foi escrito ali aproximadamente entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo, né? Então é um livro muito atual ali ainda, aquela época e o período em que Jesus morreu. Então, muitas pessoas ali foram testemunhas oculares, muitos sabiam do que estava acontecendo, se não, era uma próxima geração, então estava muito próximo todos aqueles acontecimentos. E corria ali uma heresia, corria algo dizendo que a ressurreição de Jesus foi, na verdade, uma espécie de manipulação dos próprios apóstolos, que, na verdade, Jesus não tinha morrido, que, na verdade, aquele momento em que ele está na cruz, quando ele desce, ele só estava bem machucado, mas não chegou a morrer de fato. Então, José de Arimateia e Nicodemos pegam, cuidam de Jesus e ele sobrevive. E depois, quando ele aparece, não é um Cristo ressurreto, mas é um Cristo que não morreu, é um Jesus que não morreu, que apenas foi bem cuidado, foi tratado e foi levado ali. E talvez essa história serviria pelos discípulos e pelas mulheres para tentar, de alguma forma, levar à manipulação religiosa, né? Então, na verdade, o que Marcos faz questão de enfatizar é que Jesus morreu. De fato, ele morreu, teve ali o óbito, e que agora, no capítulo 16, o que nós vemos não é apenas uma história fantasiosa, mas é um registro histórico. Então, quando nós entramos no capítulo 16, nós temos que ter em mente que Jesus, de fato, morreu. Que Jesus de fato teve o óbito ali na cruz, que Jesus desceu da cruz ali, José de Arimateia e Nicodemos cuidam do corpo de Jesus. Então Jesus ele é levado ao túmulo e nós vemos esse momento então que Jesus agora ressurreto tem essa história contada através de João Marcos no capítulo 16. Então acompanhe comigo João Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao versículo 8. Nós temos assim, então, as primeiras palavras, os primeiros relatos aí de Marcos 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Agora o versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, nós vemos então que as primeiras pessoas que testemunharam essa ressurreição de Jesus foram essas três mulheres: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. E o curioso é que são exatamente essas três mulheres que ficam ali na crucificação de Jesus até o final, que estão ali no Calvário, são as últimas pessoas ali que estão testemunhando a morte e agora a ressurreição de Jesus. Então essas três mulheres nos deixam aí uma grande lição sobre perseverança, sobre fé, sobre devoção,
por mais que elas estivessem tristes ali com a morte de Jesus, nós sabemos e elas sabiam que José de Arimateia já tinha cuidado do corpo de Jesus, tinha preparado ali o corpo de Jesus, mas elas vão e se preocupam em no outro dia juntar ali, então, como era costume dos judeus na época, de ungir os corpos dos mortos e preparar para o funeral com mirras e aloés, elas vão lá, se preocupam em fazer esse ato de devoção com o seu mestre e vão até o sepulcro de Jesus. Mas a surpresa delas, o que também nos deixa como reflexão, e o versículo 3 vai trazer algo que é específico aqui também do Evangelho de Marcos. Coloca para a gente o versículo 3. Porque quando essas mulheres elas estão indo até o sepulcro de Jesus, elas se fazem uma pergunta: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E essas mulheres elas estão caminhando então para o sepulcro do mestre, para preparar o mestre ali, para honrar o mestre, e a preocupação delas é com essa pedra. Porque essa pedra, historicamente, nós vamos ver que os túmulos naquela época eles eram tampados com uma grande rocha circular, uma grande pedra circular, para que evitasse a entrada de animais, a entrada de ladrões da época, né, durante o período noturno, que roubavam corpos, roubavam bens também. Então eles fecharam o túmulo, mas essa pedra ela era tão grande que era necessário, muitas vezes, 10 a 20 homens para remover essa pedra. E aí a preocupação dessas mulheres indo ao caminho do sepulcro era: quem vai tirar essa pedra para nós? E quando elas chegam lá, elas ficam maravilhadas, porque a pedra já havia sido removida de uma forma como se ela fosse removida de dentro para fora, e não de fora para o lado ou para dentro, mas alguém de dentro que tira. E aí a intenção do texto, e nós vemos isso também sendo bem explicados tanto em Mateus quanto Lucas, essa pedra, o anjo tira essa pedra, não porque Jesus não tinha capacidade para tirar essa pedra, mas para mostrar que tudo o que está acontecendo, todo esse contexto da ressurreição de Jesus, está preparando um caminho para alguém que era servo, que continua sendo servo, mas que é ressurreto agora como Rei da Glória. Então Jesus ele se levanta do seu sepulcro, a pedra é removida, e essas mulheres chegam ali, e aquilo que era motivo de preocupação para elas agora é motivo de glória. Porque se a pedra está removida, elas olham e o corpo de Jesus não está lá. E muitas vezes nós somos assim, porque Deus nos dá uma missão, Deus coloca em nós algum ministério, e a gente se preocupa com as pedras. A pergunta que a gente fica se fazendo, assim como essas mulheres, é: quem vai remover aquela pedra que está lá, né? E nós esquecemos que o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Ele se encarrega exatamente de tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então essa rocha que era gigante, que era necessário que muitos homens estivessem juntos para remover, 3 mulheres ali indo aquele caminho, preocupadas com isso, tem então a surpresa de que essa pedra já havia sido removida. Então muitas vezes quando nós precisamos desenvolver algo na nossa vida, não pense nas pedras, não pense nas rochas que estão como obstáculos. Mas lembre-se que Jesus, que Deus já se encarregou para que tudo ande bem, para que tudo fique bem naquilo que Ele comissionou a você. Então, quando você ver uma rocha, uma grande pedra, um grande obstáculo na sua vida, lembre-se dessa passagem, lembre-se que Jesus tira as pedras do caminho, sim, e que essa pedra foi removida de uma forma miraculosa ali naquele momento. Então nós vemos aí até o versículo 8 esse diálogo entre as mulheres. O texto vai nos apresentar então que o anjo que aqui ele aparece, ele dá uma missão para essas mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Só que as mulheres, apesar de estarem ali maravilhadas, elas não tinham um testemunho muito válido para aquela época. Lembrando que nessa época a mulher ela ainda não tinha os seus direitos civis reconhecidos, as mulheres não tinham então o testemunho de tudo aquilo que elas presenciaram como algo válido, por exemplo, num tribunal. Então essas mulheres correm para contar sobre o que haviam visto, sobre aquilo que receberam, mas é necessário que alguns homens vão e presenciem aquilo. Por isso ele está falando de Pedro também.
Pedro precisava estar presente, Pedro precisava ver. E aí nós vamos isso com muito mais detalhes, nós vemos isso em Mateus e em Lucas, que detalham melhor esse momento, então, após a ressurreição, que essas mulheres estão maravilhadas. Aqui em Marcos nós vamos ver que ele fala de um anjo, o outro evangelho vai dizer que eram 2 anjos, mas nós não vamos entrar nessas minuciosidades. O importante é que alguém, um anjo do Senhor, um jovem ali vestido de branco, estava preparado para anunciar a ressurreição do Messias. Essas mulheres assustadas fazem então a sua missão assim como foram designadas. Depois nós vemos aí o versículo 9. Vamos ler aqui do 9, e agora eu vou do 9 até o 20. Vamos dividir em dois períodos aqui, esse texto aqui que nós lemos agora do 1 ao 8, e agora nós vamos do 9 até o 20, onde diz: Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Então, no final de Marcos nós vemos, e aí depois nós temos a continuação, nós sabemos que o Atos dos Apóstolos são a continuação dos Evangelhos, e estes sinais que os acompanhavam, que nós lemos aqui no finalzinho de Marcos, nós vemos ali na vida de Pedro, nós vemos ali na vida de João, nós vemos na vida de Tiago, essa igreja que se instala ali em Jerusalém, e tudo corrobora então para que o reino, como Deus já tinha, o próprio Jesus já tinha inaugurado o reino dos céus aqui na terra, continue prosperando então para a igreja. Nós vemos nessa leitura que fizemos agora que a primeira pessoa então para que Jesus aparece é Maria Madalena. E aí tem outra característica muito interessante, porque Maria Madalena foi a mulher que era possuída. E o texto nos traz isso. Marcos faz questão de ressaltar que ele aparece exatamente para a mulher de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Veja, Jesus ele poderia ter aparecido para João, que era o discípulo amado, Pedro, que era o corajoso, tinha tantos outros discípulos, tantas pessoas, mas Jesus escolhe aparecer para uma mulher que ninguém talvez desse a mínima, para uma mulher que era extremamente marginalizada, para uma mulher, para começo de conversa naquela época, e que havia sido endemoniada, por quem a vida tinha sido transformada por Jesus. Então Jesus muitas vezes escolhe exatamente os pequeninos, aqueles que não são nada. Jesus escolhe exatamente aqueles que talvez não tenham credibilidade para se manifestar, para manifestar a sua obra e o seu ministério. Então Jesus aparece a essa mulher, Jesus aparece a Maria Madalena, e ela tem esse momento de glória, esse momento de exultação, e ela está na presença do seu mestre, está na presença do Messias, agora ressurreto e em corpo de glória. Nós vemos então que Jesus ele volta num novo corpo agora de glória, e Marcos faz questão de deixar claro que agora ele é ressurreto, ele é um outro Jesus, não é aquele corpo humano, não é aquela pessoa que foi morta, que foi sepultada, mas agora ele voltou e ele está em um novo corpo de glória, e que esse Jesus agora que vai ser detalhado tanto em Mateus quanto em Lucas, está num novo corpo de glória.
É uma outra dimensão, e agora estamos tendo acesso direto ao reino de Deus. E Jesus ali, e o evangelho também de Marcos não relata, mas nós vamos ver que até nos aposentos onde os discípulos estavam, ele atravessa até a porta. Então nós vemos que é realmente uma nova forma corpórea que Jesus se apresenta. Mas eu quero convidar você que tem a sua revista, abre comigo aí na página 80. Nós temos aí o tópico 3, eu quero compartilhar a leitura com vocês, porque ele traz um dado muito importante. Então, você que está nos acompanhando com a sua revista, no capítulo 13, nós vamos na página 80. Página 80 da revista tem o tópico 3, que ele diz, diversas aparições. E eu quero ler com vocês aqui, porque o autor foi muito feliz nesse comentário, eu gostei da divisão que ele fez aqui, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: após ressurreto, aconteceram registrados na Bíblia pelo menos 11 eventos de aparição de Jesus antes da sua ascensão. Então, nesse período em que Jesus ele é ressurreto, eles estão presenciando a ressurreição de Jesus, antes dele subir aos céus de volta com o Pai, a Bíblia vai nos relatar então 11 eventos de aparição. E são eles: a Maria Madalena. E aí João vai nos relatar isso no capítulo 20, versículo 14 ao 18. Ao grupo de mulheres, que está lá em Mateus 28, do 9 ao 10. A Pedro, que está relatado também em Lucas 24 e 34. E em 1 Coríntios também Paulo vai fazer uma menção no capítulo 15, versículo 5. E aí nós temos também a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, aos discípulos que estavam a caminho de Emaús, na verdade, que está relatado em Lucas 24, do 13 ao 35, aos discípulos em Jerusalém, que Lucas 24 também e João capítulo 20 vão relatar também, a Tomé e aos outros, que está lá em João capítulo 20, aos 7 junto ao lago, João capítulo 21, aos discípulos do monte, Mateus capítulo 28, e a 500 seguidores, que está lá em... Paulo também vai fazer essa menção em 1 Coríntios, na sua carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e verso 6, a esses 500 seguidores. A Tiago, 1 Coríntios, capítulo 15 e 7. E aos discípulos, quando da ascensão, no momento então em que ele sobe aos céus, em Lucas 24 e em Atos 1, do 1 ao 12. Nós temos então essas aparições. Essas aparições foram centrais para a pregação na igreja primitiva e para o seu ensino. Jesus promoveu essas aparições durante um período de 40 dias. Então Jesus ele é ressurreto e Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele tem essas aparições, tem esses momentos então de interação com os seus discípulos, com aquelas pessoas, e isso ajuda a validar, como o autor diz, o testemunho e o relato histórico da ressurreição de Jesus. Então lembre que Marcos ele está escrevendo aqui aos Romanos, e ele está tentando de alguma forma validar o testemunho dessas mulheres, validar o testemunho dos discípulos e de tudo aquilo que eles presenciaram. Então Marcos está dizendo, sim, ele morreu numa cruz, ele morreu morte de cruz, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, e existem fatos históricos que comprovam que Jesus ressuscitou ali naquele período, então através da oralidade, através do testemunho. Então ele está comprovando aqui, através do testemunho, através de todas essas testemunhas também que presenciaram esse Jesus glorioso, esse Jesus agora em um novo corpo, eles presenciam e testemunham, e através desses testemunhos, dessas aparições, desses relatos, nós temos então a igreja primitiva crescendo, prosperando, evangelizando, e aí dando campo para que Paulo e os outros plantadores de igreja falem e preguem o evangelho a diversas nações. E aí nós vemos então o fechamento de Marcos, e aqui no evangelho de Marcos tem um detalhe, porque nos originais, no escrito original, os irmãos vão ver que, na verdade, ele termina de uma forma muito abrupta. Então, existe uma discussão teológica e histórica sobre o finalzinho aqui do capítulo de Marcos 16, se realmente foi Marcos que escreveu ou não, se o relato de Marcos se perdeu durante os anos ou não. Então, por mais que ele seja um evangelho mais compacto, esse finalzinho aqui ele tem algumas características literárias que fazem com que essa discussão exista no mundo acadêmico da teologia sobre
esse finalzinho do Evangelho de Marcos, onde ele fala da grande comissão. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, é lógico, é uma grande discussão que se tem, mas o importante é que nós cremos que o Senhor Deus tem conservado o texto para que nós possamos aplicá-lo, para que nós possamos estudá-lo da forma como ele está. Nós cremos que Deus tem conservado esse texto para nós até hoje, assim, de uma forma que nos dá bastante veracidade para o nosso testemunho de fé. Então, ele termina com a grande comissão em Marcos 16 e 15, como nós já lemos aqui. As últimas palavras, então, de Jesus é para que os discípulos vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, orientando também a respeito do batismo. E aí, ele termina falando que Jesus, depois de ter falado, foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E aí, aqui na revista, também no tópico 2, na página 81, nós temos também um texto que fala sobre Jesus à destra de Deus, que eu quero compartilhar com vocês, finalizando aqui, Marcos capítulo 16. Página 81 da revista, tópico 2, à destra de Deus, diz assim: as aparições e desaparições de Jesus depois da ressurreição foram instantâneas. A ascensão, porém, foi gradual. Sua partida da terra deu-se com uma lenta e emocionante subida, assim como sua entrada ao mundo foi uma descida. Igualmente, como sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim também foi a sua partida. A ascensão de Jesus marcou a conclusão de seu ministério na terra e o começo de seu ministério no céu, agora como sumo sacerdote e advogado do seu povo, como está lá em Hebreus 7 e 1 João 2. Importante lembrar que, para os judeus, não haveria novidade em um grande herói ascender visivelmente aos céus, como ocorrera com Elias. Mas Jesus não só subiu, como também foi recebido nas alturas. E assentou-se à destra de Deus, diz o versículo 29. Ou seja, lugar de suprema honra e autoridade, tanto no céu quanto na terra. Jamais houve alguém cujo nome fosse digno de tamanha exaltação. Todas as coisas do universo estão debaixo dos pés do Cristo exaltado. E aí no final, o versículo 20 vai falar que os sinais acompanham também os discípulos, e o autor da revista termina falando dos sinais. E esse então foi o evangelho de Marcos que estudamos durante esse trimestre, o evangelho do servo Jesus, o servo que se apresentou, que veio de uma virgem, como nós estamos no Natal, estamos celebrando o momento que Jesus vem então à terra, nos presenteia com a sua presença e o seu ministério aqui na terra. Nós estamos celebrando esse momento e lembrando que nós temos esperança, porque todos nós estávamos condenados à morte, mas por conta do nascimento de um neném, através de uma virgem, nós tivemos e alcançamos a salvação. E esse plano só poderia ser cumprido, só poderia ser realizado e realmente concluído com uma morte de cruz e uma ressurreição gloriosa, como nós aprendemos agora nessa lição. Que você realmente possa ser abençoado através do ministério de Jesus. Jesus continua nascendo nos corações das pessoas. Jesus continua nascendo no coração do seu vizinho, da sua vizinha, dos seus familiares. Mas é necessário, assim como ele orientou para os seus discípulos no capítulo 16 de Marcos, que nós iremos e continuamos indo para todo mundo pregando o evangelho, falando sobre o amor dele, e que os sinais miraculosos daqueles que seguem a Cristo possam verdadeiramente ser testemunhos e possam corroborar com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, que as pessoas possam ver então em nós o Cristo ressurreto. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um Feliz Natal para você e para a sua família. Amém. Amém. Graças a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa aula tão especial que nós pudemos compartilhar e ouvir nesta manhã. Quero agradecer a Deus pela vida do ministro e professor Wagner Reis Júnior, que muito tem nos ajudado. É uma honra e um prazer poder trabalhar com ele. Juninho realmente tem se tornado um ícone, né? Um baluarte aqui do ensino na Assembleia de Deus Renovação. E eu peço que os irmãos continuem orando
em favor do seu ministério, da sua família e de todo o trabalho que ele tem desenvolvido aqui na nossa igreja, com a Escola Bíblica Dominical, com os jovens, enfim, em todas as áreas que ele tem atuado. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso professor Wagner Reis Júnior. Quero agradecer também a todos os nossos irmãos colaboradores da Escola Bíblica Dominical, na minha pessoa, na pessoa do pastor José Oscar Rodrigues, todo o nosso corpo de docente, de professores, professor Eunice, professor Luiz Eurípides, professor Juninho, professora Tereza, todos os professores e coordenadores do ensino infantil, os adolescentes. E também agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, que tem nos apoiado neste trabalho, na diretoria de ensino, na Escola Bíblica Dominical, toda a diretoria da igreja, pastor Wallenstein e todos que têm nos apoiado neste trabalho. E dizer que nós estaremos, se Deus nos permitir, em 2023, atuando de forma também bastante presentes na Escola Bíblica Dominical, levando, ensinando a palavra do Senhor a todos quantos chegarem até nós. Amém? Continue orando por este trabalho. O trabalho de ensino é um trabalho árduo da nossa igreja, mas é um trabalho que tem nos dado muitos frutos e tem nos ajudado e tem fortalecido a nossa igreja através do ensino da palavra. Amém? Eu quero convidar todos vocês que ainda não são alunos da Escola Bíblica Dominical, venha estudar conosco a palavra do Senhor todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós temos uma sala especialmente separada para você, para o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Todas as faixas etárias nós temos disponível salas para que vocês possam estudar a palavra do Senhor, das 9 às 10h30 da manhã. E para o próximo ano, já começando no domingo que vem, no dia 1º de janeiro, nós já temos a nossa lição, ou a nossa revista que estudaremos no próximo trimestre, que será o livro de Juízes. Então nós estaremos no Antigo Testamento estudando o livro de Juízes. E temos lições maravilhosas, lições práticas que muito vão nos ajudar no nosso dia a dia aqui na Terra. Então convidem quantas pessoas que vocês quiserem, podem ser crentes, não crentes, principalmente, para que venham estudar conosco, venham participar conosco durante o próximo trimestre. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua vida será muito, muito abençoada. Amém? Finalizando, eu quero também desejar a todos vocês, os nossos ouvintes, os nossos irmãos internautas, um Feliz Natal. Que o nosso Deus abençoe a você, a sua família, que Ele venha proteger, que Ele venha trazer bênçãos sobre a sua vida, né? Que esse ano de 2022 nós estamos passando pela misericórdia do Senhor, chegando até o final dele, e que as bênçãos do Senhor continuem de contínuo sobre o seu lar, sobre a sua vida, onde quer que você esteja, aqui em São Paulo, em qualquer outro estado, fora do Brasil, aos 4 cantos do mundo. Que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor e que esse Natal seja realmente de muitas realizações. E que o ano vindouro também nos tragam muitas bênçãos, muitas realizações, que estejamos aqui firmes, né, aguardando a volta do Senhor, trabalhando para o Senhor aqui na Assembleia de Deus Renovação. Meu muito obrigado, um especial agradecimento a Deus e a todos vocês que nos assistem e que nos dão a honra de entrar no seu lar através da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui transmitindo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E para concluir, eu quero elevar a Deus um momento de oração. Onde quer que você esteja, curve a sua fronte e fale com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Agora, Deus, em gratidão ao Senhor pelo ano que o Senhor tem nos dado, pela Escola Bíblica Dominical, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, em nossas vidas e, sobretudo, por aquilo que o Senhor é, Senhor. Pai, neste momento, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia seja derramada nos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. E que a lição e que a palavra que foi, Senhor,
Senhor, ministrada nessa manhã, atinja, Senhor, os corações dos teus filhos e que esses corações, ó Senhor, estejam preparados como terreno fértil para receber a tua palavra, Senhor. Fica com cada um nesta manhã. Dá-nos, ó Senhor, um dia especial, um dia de Natal especial em família, em comunhão, ó Pai. Fica conosco, é o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. Em uma única palavra nós dizemos amém. Feliz Natal a todos, Deus abençoe.